Jesus então teria caminhado sobre as águas, indo de encontro aos seus apóstolos que estavam naquele momento em perigo. Uma passagem do Evangelho que desperta muitos questionamentos, ao ponto de dizer: será que ele realmente caminhou sobre as águas? Será que foi em corpo ou foi em espírito? Como realmente sucedeu? Será que nós devemos interpretar que aquilo ali tem um significado muito maior? Será que isso realmente ocorre? Há uma explicação para esse fenômeno em si? E os questionamentos não param. Hoje nós iremos aprofundar um pouco mais nesses questionamentos, tentando encontrar ali uma essência e uma explicação. Quer saber sobre isso e muito mais? Venha conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus, se tratando de um vídeo de apenas 15 minutos, onde nós vamos estudar o Evangelho, porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. Venha conosco. Sejam muito bem-vindos a esse nosso estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Conforme nós dissemos na introdução, hoje é um vídeo que desperta muito interesse, porque há vários questionamentos. Mas ao chegar ao final desse vídeo, você vai ver que tem sim explicações plausíveis e que esse fato já ocorreram, inclusive com pessoas ditas santas em si. Um fenômeno que pode sim ser explicado por algumas questões que têm a origem um pouco mais pré-definida. Aí você diz assim: nossa, é um estudo sequencial, eu vou fazer, entrar ali e analisar os outros vídeos. Não. Fique nesse vídeo. A grandiosidade do Evangelho é que você pode estudar uma parte dele, retirando a essência. E depois é muito importante. Você vai lá no canal do Neto Honor Abreu, tem uma playlist, você poderá colocar em dia os outros vídeos desse nosso estudo, porque estudar em sequência também é muito importante. E aproveite e já se inscreva no canal, nós temos vídeos semanais para tentar o quê? Engrandecer sua vida, porque é esse que é realmente o objetivo do Evangelho em si, e ali o que Jesus trouxe é uma evolução espiritual e moral que deve ser buscada. Aproveite e curte esse vídeo e seja um instrumento a levar para o próximo esse nosso estudo também, esse alento, porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo, e é isso que nós queremos. Então compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você ama e comente o que você está achando, da onde você está falando e principalmente una corações conosco. Esse é o principal objetivo em si. Uma passagem então que desperta muito interesse. Jesus teria caminhado sobre as águas. Ao passar ali da multiplicação dos pães, onde tinha uma multidão de pessoas que dizem que era 5.000 somente homens, sem contar as mulheres e as crianças, ou seja, era uma multidão. Ele então fala para os seus discípulos atravessar ali o mar em si. E aí o que acontece? Ele sobe ao monte para orar. E depois, no meio da madrugada, ele vai ao encontro dos seus apóstolos que estavam ali no barco e tinham sido assolados por uma certa tempestade, caminhando sobre as águas. Como que isso poderia ser explicado? Nós vamos vendo que tem o fenômeno da bicorporeidade. Bicorporeidade. É um fenômeno que é explicado tanto na doutrina espírita, quanto tem também questões e relatos, inclusive primitivos e atuais em si, na Segunda Guerra, de ditos santos, de padres que tinham um poder de estar num determinado lugar, ali em plena oração, ele se desdobrava. Na doutrina espírita, estuda-se que é pelo perispírito, ele vai a outro local e ali tem uma comunicação. É muito importante nós trazermos logo no início para você ver que é uma coisa que tem relatos, sim, nos tempos atuais. De 1887 a 1968, nós temos o São Padre Pio de Pietrelcina. Um dos casos mais famosos, mais fiéis, relatos que o viam em locais distantes enquanto ele permanecia em seu convento, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial. Tem outros relatos de Santo Afonso Maria de Ligório, foi visto
assistindo um papa moribundo em Roma, enquanto comprovadamente estava em outra cidade em recolhimento espiritual. São Francisco de Assis, há relatos e registros de bilocação ligados à sua intensa espiritualidade, São Martim de Porres e tantos outros relatos. Dentro da questão do meio espírita em si, nós temos um relato de Eurípides Barçanufo. E é importante nós termos em mente que o quê? Tanto nessas questões dos santos aqui, ditos santos, né? Quanto também nessa questão de Eurípides Barçanufo, quanto na questão de Jesus, a bicorporeidade ela não é um fenômeno para ser, vamos dizer, feito ao vento, feito de qualquer forma. Há a necessidade. Ou seja, Jesus não fazia nada para se mostrar. Ele fazia justamente quando tinha uma necessidade em si. E nós vemos que ele estava ao monte em plena oração. É importante porque nós estamos nessa passagem no capítulo 14, versículo de 22 a 33, que trata sobre isso. Mais para frente nós vamos até ler ele em si. E aí o que acontece? Eurípides Barçanufo era uma região muito pobre ali de Sacramento, no tempo de Eurípides. E ele fazia a função de parteiro. Tem até um vídeo no YouTube em si que fala sobre os relatos daquilo que ocorria com ele. E ele estava num determinado lugar, muitas vezes dando aula, e tem um relato que eu gostei muito, porque foi assim compartilhado com várias pessoas. Que ele estava ali dando aula, ele então abaixa a cabeça e ali ele estava em corpo. De repente chegou, depois de uns 20, 30 minutos que ele estava daquela forma, os alunos todos ali fazendo a matéria e olhando para ele, chegou um cavaleiro, uma pessoa com um cavalo, e bateu na porta da escola, falando: Eurípides, minha mulher está tendo a luz e está tendo complicação, você poderia ir lá, porque ele era parteiro também naquela época. E ele falou: eu já fui. E ele falou: mas como assim? Eu saí de lá agora, vim correndo, né, de cavalo e tudo. E ele fala assim: eu já fui. Pode ir lá que ela já vai estar com a criança. Realmente era um caso muito sério e ocorreu de eu ir lá. E o cavaleiro, sem entender nada, até a contragosto, voltou para casa. E a esposa dele falou que realmente Eurípides tinha estado ali e feito o parto em si. Então tem esses relatos dessa bicorporeidade. Então ele plasmou as mãos, ele não estava ali em corpo físico em si, mas um corpo perispiritual, condensando os fluidos que existem. Está ali na Gênese, onde você pode, das obras de Allan Kardec, onde você pode estudar essa questão dos fluidos. Ele condensava os fluidos com o fluido dele perispiritual e ele plasmava também as mãos. É importante que esse padre que nós falamos aqui primeiro, que era o Padre Pio de Pietrelcina, ele tem relatos dele ir na Segunda Guerra apertar a mão de generais, trazendo ali um alento para as pessoas, e ele está no mosteiro. Ali ele está realmente muito longe dali e tem esses relatos em si. Então, assim, tem vários casos em si. Por que nós trazemos isso? Nós trazemos isso porque há também uma explicação. Não é simplesmente andar sobre as águas. No Evangelho Redivivo, traz uma parte muito importante, que ele traz duas explicações para esse fato de andar sobre as águas. O surgimento de Jesus sobre as águas reforça o fato do fenômeno da bicorporeidade, também conhecido como bilocação, ou ainda homem duplo. Trata-se de uma manifestação visível de um espírito aos circunstantes, médios videntes ou não. Pode ser pessoas comuns que vão ver ele ali andando, a pessoa realmente andando. Independentemente de estar o espírito encarnado ou desencarnado. A aparição tangível pode acontecer de forma espontânea ou induzida. Hipnose, drogas, outras coisas. A bicorporeidade, bilocação, desdobramento visível, está relacionada a certas propriedades plásticas do perispírito, ou seja, ele se expande, ele é uma matéria ali quintessenciada. O que seria o perispírito? Nós temos o espírito, que ele é como se fosse uma chama, conforme ensina ali no livro dos Espíritos, ele não tem uma forma pré-definida.
nós temos o perispírito em si, porque ele não está numa camada, a gente analisa, tem a camada do corpo físico, o espírito e o perispírito está dentro. Não, o perispírito ele é plástico, ele não fica. Chico Xavier já explicou isso muito, Divaldo, em tantas palestras em si, e explica que ele não fica preso em si, ele está expandido, ele tem uma matéria totalmente diferente. Sobretudo a de expansibilidade e tangibilidade, ou seja, ele se expande e ele também é tangível em si. Então, o progresso da ciência vai chegar um momento que ainda pode ser explicado sobre isso. Mas aqui na Gênese dá outras hipóteses também. Outra hipótese é que a aparição do Cristo pode ser considerada como uma levitação. Nessa situação não há desdobramento do perispírito. O Cristo teria deslocado-se no ar por meio de levitação ou volitação, quando percebeu o perigo que os discípulos enfrentavam dentro do barco. É importante que no livro José, do ABC ao Infinito, José Naufeu, no capítulo 16, página 146, ele traz o seguinte: não só na literatura espírita, mas também a Bíblia e o próprio ogiológico da Igreja Católica narra casos de médiuns, de profetas, de santos, que se elevaram no ar ou levitaram em ambientes fechados, templos e ao ar livre. Ou seja, há vários relatos em si que trazem essa questão da bicorporeidade. Então tem uma explicação. E é importante que, conforme nós vemos ali dentro do texto, há ainda o que nós devemos extrair, há um relato ainda maior. Jesus, além de ter ido aos apóstolos, de ter realmente ali auxiliado em si, ele traz um ensinamento ainda maior. Porque Pedro, sendo Pedro, sempre Pedro falou: se és tu, porque eles estavam achando que ele era um fantasma, eles não estavam acreditando que era ali o Messi. Na série The Chosen, muito bom essa passagem. Ele fala que vai orar, até na série ele chama Samuel. É até bom vocês verem, porque no Evangelho fala que ele foi orar a sós. Na série ele chama Samuel, que ele fala Samuel lá, na tradução desse, Samuel. E ele chama ele para orar e ocorre depois essa questão. A série é muito boa, mas é que nem eu falo, ela não pega fielmente ao texto, porque o texto fala que ele foi orar a sós, depois de dispensar a multidão. Mas ele fala assim, os discípulos, porém, vendo caminhavam, e Jesus respondeu. Pedro, interpelando, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá a teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo, olha a parte importante, da onde você tem que retirar a essência desse texto. Mas sentindo o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Olha que importante. E aí vem, Jesus estendendo a mão, prontamente o segurou. Ou seja, tanto na explicação da bicorporeidade, que tem o perispírito, tem uma matéria palpável, que ela realmente tem a tangibilidade, além da expansibilidade, ele pode sim estender a mão, tanto na bicorporeidade, conforme nós dissemos, o padre lá que foi, Eurípides fez o parto da mulher, ou seja, ele pegou na criança. O padre que foi na Segunda Guerra pegou nas mãos, andou, tocou nas pessoas. Então isso é comum, é do próprio perispírito. Ou na questão da levitação, que pode ser pelo corpo mesmo. Nós sabemos que o mestre tinha todos os atributos de um espírito puro. Ou seja, ele tinha ali questões que ainda até hoje nós questionamos em si, se realmente ocorreram ou não. Nem nós dissemos no início, sempre tem um questionamento. Mas aí vem uma parte muito profunda. Jesus estendeu a mão, prontamente o segurou, repreendendo, homem fraco na fé, por que duvidastes? E aí, assim que subiram o barco, o vento amanou. Nós vimos isso na tempestade acalmada, onde Jesus já tinha acalmado. E nós estudamos que Jesus, como o Espírito puro, ele tinha domínio sobre outros seres espirituais que estão ali na natureza. Ou seja, o vento amainou porque, dentro do seu poder fluídico, ele tinha essa capacidade sim. Os que estavam no barco prostraram-se
diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mas olha que importante, nós podemos tirar um significado ainda maior em si, que essa passagem queria mostrar que a fé poderia sobrepor a matéria, que era a água em si. Mas o medo que sentiu Pedro nos faz afundar na matéria. E a fé em Jesus, realmente, conforme nós dissemos sempre no nosso estudo, Jesus não curava. O que curava era a fé. A fé das pessoas, porque vários procuravam o mestre, mas ele falava: vá, sua fé te curou. Aqueles que extraíam, conforme nós dissemos na mulher que sangra, já passou aqui, que ela extraiu a essência e os poderes necessários, porque de mim saíram virtudes. Ou seja, é uma passagem muito grandiosa de um ponto de vista. Se você for falar assim, o evangelho, eu questiono, ele realmente não andou sobre as águas, não tem essa questão de bicorporeidade, não tem essa questão de levitação, isso é só uma alegoria. Então pegue na alegoria, pegue no que o texto quer te mostrar, que tem um significado também. O que nós queremos aqui não é comprovar se ele caminhou ou não caminhou, porque as dúvidas podem existir, nós queremos realmente os questionamentos, mas para retirar uma essência ainda maior. É esse que é o objetivo. Qual que é a essência maior disso aqui? É você realmente trabalhar a sua fé. Não para você se mostrar e andar sobre as águas, mas para você ajudar os outros, conforme fez Eurípides Barçanufo, conforme fez os santos ditos aqui, que tem vários relatos em si. Depois você pode procurar na internet, eu não me aprofundei muito nisso, mas tem esses relatos em si, que na necessidade eles se fizeram ali presentes. Ou seja, na necessidade, o Cristo estava ali presente para os ajudar. Então, que você trabalhe cada dia mais na sua vida essa questão da fé. Porque você vai poder fazer coisas grandiosas, não para mostrar para o próximo, não para se mostrar, não para se engrandecer, mas principalmente para você ter uma evolução espiritual cada vez maior. Porque foi isso que o Cristo trouxe. Esses relatos não era para mostrar que o Cristo era grande, ao ponto que ele dizer: aquele que for o menor entre os homens será o maior no reino do céu. Aquele que se colocar para servir, ele lavou os pés ali do discípulo. Ele se colocou: eu não vim para ser servido, mas para servir. Ou seja, ele se colocava como uma pessoa comum, assim como eu e você, mas dentro da sua grandiosidade, dentro da sua humildade, ele mostrava todo o seu poder, sendo o exemplo, mestre, modelo e guia. Um agradecimento a todos que estão fazendo parte desse nosso estudo. Aqui merecia um vídeo de mais de 1 hora para nós tentarmos explicar um pouco disso. Mas vamos continuar lá nos comentários. Diga o que você acha. Você acha que foi bicorporeidade? Ou diga se você acha que foi levitação? Ou você acha que somente era para retirar uma essência aqui da questão da fé, que ele queria mostrar que Pedro tem a fé? Até na série de Hechosos eu gostei muito, que ele fala: não tire os olhos de mim, Pedro. Ou seja, sempre esteja vidrado, conforme o cavalo que fica assim, e ele tem somente um fundo, não olhe para o lado, que aí você vai ver a tempestade. Nós temos que ter muito isso na nossa vida. Então vamos continuar lá nos comentários. Diga de onde você está falando, o que você achou, o que você entende sobre essa passagem. Vamos unir os corações e compartilhar esse estudo com alguém que esteja precisando, curtindo ele também, que ajuda na dimensão do vídeo. Até o próximo estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Fiquem em paz.